Efésios capítulo 5, caminhando em amor fraternal. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós. A Deus como oferta e sacrifício, com aroma suave. Nota de rodapé 1. Paulo nos orienta a imitar a Deus por meio de um espírito perdoador e agir como seu filho Jesus agiu nas diversas situações da vida. Efésios 4, versículo 32, Salmo 103, versículo 8 ao 13. O amor sacrificial de Cristo pode ser notado não somente na grandiosa obra da salvação, capítulo 2, mas também, como por exemplo, de como devemos exercer o amor fraternal. Na Torá, basicamente, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, a frase aroma suave, referindo-se à oferta do sacrifício, aparece mais de 40 vezes, enfatizando o quanto esse ato de profunda devoção e entrega era agradável ao Senhor. Gênesis 8, 21, Êxodo 29, do versículo 18, versículo 25, versículo 41, Levíticos 1, versículo 9, versículo 13, versículo 17. A mesma atitude que Deus teve em relação à salvação da humanidade, Romanos 8, versículo 32. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Nota de rodapé 2. A expressão grega filhos da desobediência, mantida aqui em sua forma original, como aparece na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, é um hebraísmo. Isso significa pessoa que propositamente se coloca contra e permanentemente rebelde ao apelo do Evangelho. Efésios 2:2, Colossenses 3:6. Portanto, não sejais participantes com eles. Nota de rodapé 3. Embora os cristãos não possam se alienar do sistema mundial vigente e precisem conviver nos diversos relacionamentos sociais normais com seus próximos, como também acontecia com Jesus Cristo. Lucas 5, do versículo 30 ao 32, Lucas 15, versículo 1, versículo 2, não devem partilhar do mesmo estilo de vida pecaminoso dos incrédulos? A pessoa que persiste na cobiça sexual e de todos os outros tipos exclui a ação do Espírito de Deus de sua vida. Em consequência, Deus a exclui da participação em seu reino. 1 Coríntios 6, versículo 9, versículo 11. Caminhando na luz. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Nota de rodapé 4. O fruto da luz é o oposto às obras das trevas. Gálatas 5, versículo 22, versículo 23. Cristo é a luz. João 1:9, João 3:19, João 8:12. Fazer a sua vontade é, portanto, não apenas caminhar na luz, 1 João 1:7, Efésios 2:10, mas refletir a luz para as áreas mais escuras da alma e da sociedade humanas, Mateus 5:14. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, assim andai,
como filhos da luz. Portanto, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Nota de rodapé 5. Paulo cita uma estrofe de um conhecido hino cristão do primeiro século, baseado em Isaías 61, que apela aos incrédulos para que não deixem passar a grande oportunidade de aceitar o Evangelho, isto é, o Messias e Salvador Jesus Cristo. Colossenses 4, 5. Caminhando em sabedoria, portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais fartos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Nota de rodapé 6. Assim como a embriaguez domina a pessoa e altera sua razão e atitudes, o Espírito transforma o comportamento do crente. O álcool, as drogas e todos os vícios conduzem seus escravos para as trevas infernais, ao passo que o Espírito Santo garante ao seu servo a vida eterna e todos os benefícios do reino de Deus. O tempo presente do verbo grego no original é usado para mostrar que a plenitude do Espírito Santo não é uma experiência. Repetidas vezes, conforme requeira cada ocasião, o Espírito revestirá o coração do crente para o testemunho, a evangelização, a adoração, a contribuição e o serviço cristão em geral. Colossenses 3,15 e Colossenses 4,1, de acordo com Efésios 5,18 até Efésios 6, até o versículo 9. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus o Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Note o rodapé 7. O cristão que aprendeu a andar diariamente na plenitude do Espírito Santo não tem por que viver se queixando ou amargurado, mesmo em meio às difíceis provações. Esse comportamento vitorioso, grato e otimista não tem a ver com forças do pensamento positivo, mas com a correta compreensão da pessoa de Deus Pai, do seu amor inalterável e de que todos os teus propósitos são bons e contribuem para a nossa verdadeira felicidade hoje e, mais ainda, na eternidade. Romanos 8, 28, 1 Tessalonicenses 5, 18, Hebreus 12, do versículo 3 ao 11. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nota de rodapé 8. Nos capítulos 2 a 4, Paulo demonstrou como Deus pode unir judeus e gentios cristãos num novo relacionamento com sua pessoa por meio de Jesus Cristo. Em Efésios 4, do versículo 1 ao 6, ressaltou a importância da unidade. Agora revela com os crentes plenos do Espírito Santo. Agora revela como os crentes plenos do Espírito Santo podem conviver satisfatoriamente nos vários relacionamentos humanos. Essas orientações práticas quanto às responsabilidades mútuas dos cristãos fiéis é semelhante às que são ministradas em Colossenses capítulo 3, versículo 18, até Colossenses capítulo 4, versículo 1, e em 1 Pedro 2,13 até 1 Pedro 3,12, de acordo com Romanos 13, do versículo 1 ao 10. A chave para todos os relacionamentos humanos é a humildade, mútua submissão dos crentes. Virtude que só é plenamente possível por meio do revestimento, pleno controle do Espírito de Deus.
caminhando na vida conjugal. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as pessoas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos, nota JP 9. Paulo aplica o conceito da total submissão dos crentes a Cristo e da mútua submissão dos cristãos, plenitude do Espírito, ao matrimônio. Sujeitar-se ou submeter-se implicava em abrir mão dos direitos. O termo podia ter o sentido de obediência, como na disciplina militar. Porém, a palavra obedecer não aparece em nenhuma parte das Escrituras em relação às esposas, embora seja utilizada no tocante aos filhos, Efésios 6:1, e aos escravos e servos, Efésios 6:5. A expressão porquanto sois submissas ao Senhor difere da maioria das antigas versões, por deixar mais claro ao leitor o sentido original da frase, que um homem não pode ocupar o lugar de Deus na vida da esposa. Mas, pelo contrário, que a esposa deve respeitar com carinho a seu marido como um ato de fé e dedicação ao Senhor. A analogia entre o relacionamento de Cristo com a igreja e do marido com a esposa é fundamental para a compreensão integral desse princípio bíblico. Cristo fez por merecer seu relacionamento especial com a igreja. Efésios 2:16, Efésios 4, versículo 12, versículo 16, 1 Coríntios 11:3. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Nota JP 10. Paulo enfatiza que, especialmente no relacionamento conjugal, a submissão não deve ser apenas uma atitude unilateral, mas um relacionamento recíproco entre duas pessoas que amam a Deus e desejam agradá-lo, oferecendo a Deus o sacrifício de uma vida santa. A entrega pessoal de Jesus por nossa salvação eterna ilustra de forma dramática a maneira pela qual o marido cristão deve dedicar-se carinhosamente ao bem-estar de sua esposa. Entregar-se à morte a favor da amada é uma manifestação mais sublime de devoção do que a exigida da esposa. Que mulher não seria submissa a um homem capaz de entregar sua própria vida para vê-la feliz? A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Nota de rodapé 11. O Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, não apenas para nos dar o perdão eterno de que tanto carecíamos, mas para levar sua igreja a viver uma vida de plena santidade e purificação, como sua noiva. Uma análise dos conceitos da lavagem por meio da água e da palavra devem considerar os seguintes textos bíblicos: João 3:5, João 15:3, Tito 3:5, 1 Pedro 1:23, 1 Pedro 3:21. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Nota de rodapé 12. A base dessas afirmações e da doutrina desses versículos é a citação de Gênesis 2:24. Se o marido e sua mulher se tornam uma só pessoa, logo, quando o homem ama a esposa, ama aquela que se tornou parte integrante do seu próprio corpo, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Este é o mistério grandioso, refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Nota de rodapé 13. O mistério da união do homem com sua mulher é um eco humano da realidade espiritual mais sublime que há na união de Cristo com
com os seus num só corpo, a igreja. Romanos 11, 25. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito.